viste a minha rating? Não, boa, não abri o Notion. Eu fiz tudo também nas notas. Pronto. Que eu agora tenho isto tudo conectado, não é? Agora sou Pronto. savvy. Já está? Tá. Olá, Olá. ouvintes. Como estão? Bem, obrigada, e tu? Também estou Também sou ótima. ouvinte. Seguir depois de um bocadinho de trânsito que não está espetacular, não é Ora mesmo? bem, Pronto. ora bem. Então, bem-vindos aqui ao segundo episódio do Edição de Bolso. Hoje trazemos um tema muito giro. Fizemos aqui um blind date literário, em que basicamente cada uma de nós escolheu. Havia a hipótese de haverem vários livros que a outra pudesse ler, que nós sabíamos que provavelmente nunca ia ler, e portanto fizemos um sorteio à moda antiga, como já vão ouvir a seguir. Bem moda antiga. É verdade, quando a gente era do Jardim Escola. A escola é B1, Rainha Santa Isabel. E pronto, o livro que calhou, depois tivemos que ler e vamos agora conferenciar um pouco. É verdade. Não é? Antes de rolarmos a cassete aqui da gravação prévia, quais é que foram os teus sentimentos relativamente a este episódio, Andréia? Ao episódio? Ficaste nervosa? Estavas nervosa com o livro que te ia calhar? Sim, claramente. Isso foi do tensa. bigode. Achou que eu ia entalá-la? Um bocadinho. Não, mas a gente Aconteceu é um bocadinho. amigo. Não, mas temos que sair da zona de conforto. Temos que libertar. É. Eu Mas já vou dar. Eu não vou. Olha, até me saiu um macaco do nariz, tipo. Um berrilho. Não quero. Não vou falar, recuso-me a falar até dar a minha full review. Pronto, eu gostei. Acho que fizemos aqui um exercício bom de nos colocarmos no lugar da outra. Sim, a ideia do episódio em si foi giro, agora a execução. Exato. Pronto, mas já vamos falar sobre isso. Agora, pós-produção, rola a cassete. Tá. Estamos. Então, olha, isto vai ser aqui um throwback do episódio 2. Vocês vão estar a ouvir isto à frente no tempo. Mas nós estamos a gravar agora o reveal para cada uma do livro que vai ter que ler. Olá, André do futuro. Exato. Olá, Cláudia, tudo bem? Uma cansadita, né? Pois. E então, como é que nós decidimos fazer aqui a oferta do livro à nossa amiga, outra amiga? Ai, isto não faz sentido. Estou confusa, desculpa, é um cansaço. À moda do quantos queres, não é mesmo? Porque a gente tem 5 anos e voltamos portanto... à primária e tivemos saudades. Tínhamos um papel Exato. com a minha cara, já agora. Exato. Que está uma maravilha. Se vocês pudessem ver, olhem, lindos. Mas pronto, como é que isto se vai processar? Acho que toda a gente sabe a dinâmica do quantos queres, mas basicamente vamos fazer o jogo. No meu caso, a Andréia vai escolher um número e eu tenho um livro associado a esse número para ela ler e depois vice-versa. Exatamente. E vamos descobrir o que é que vamos ter que ler até ao próximo episódio. Ok, então tu vais-me fazer agora Vou. o quantos quer? Ok, está bem. Quantos queres? 8! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Goddamn. Não vejo este, peraí. É o 6, não. É o 3, o 4, o 8 ou o 7. Bota ao 4. Bota o 4, ok. Agora desculpem, tenho que fazer uma pausa para ir à minha lista ver qual é o livro 4. E o 4 vai ser Leite Derramado, do Chico Buarque. Não! Só para... Isto é como os sorteios da Santa Casa da Misericórdia, eu vou fazer o reveal dos outros números. Então, o 1 era o Lolita, do Vladimir Nabokov. O 2, o Perfume, do Patrick Suskind. O 3, Os Homens que Odeiam as Mulheres, do Stieg Larsson. O 5, o My Year of Rest and Relaxation, da Otessa Moschweg. O 6, Everything I Know About Love, da Dolly Alderton. O 7 seria O Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. E o 8 seria O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Foco. Ai, linda, olha, eu adorei. Ok. Pronto, então vá. Agora sou eu. My turn. Quantos queres? 7. Queria, já não queres? Olha, a Andréia foi empregada de café noutra vida. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos as opções 1, 2, 5 ou 6. Vou para o 1. Já sei. Diga Querem lá. ver? É a música do Aquiles. A canção do Aquiles. Por acaso não é. Olha, esta já foi uma vitória para mim. O livro que calhou à Cláudia foi The House in the Silurian Sea. Tipo, não vou desejar tanto, mas já sei que também... É. A gente vai.
Pronto. The House in the Cerulean. Cerulean. Sim. Aulas de dicção. Ora bem, as minhas opções também aqui na Santa Casa da Misericórdia são... este foi o meu número 1, do que lhe saiu. Em número 2 temos o Hamnet, da Maggie O'Farrell. Temos em terceiro lugar The Song of Achilles. Em quarto lugar, Circe, ambos de Madeline Miller. Em sexto lugar temos A Man Called Ove. A Giri já tinha, pá. Quer dizer, já tinha, está o que a mandar, entretanto. De Frederick Backman. Pois, Backman. Ou Frederick, já não sei. Se a gente fosse sueca, era com Frederick. E em sexto lugar temos então A Breve Vida das Flores, da Valérie Perrin. Pois. Pronto. Mas pronto, é assim, vá. Daremos feedback daqui a um minuto, daqui a uns segundos. É rápido. Instantâneo, é crédito. Adeus. Adeus, boas leituras. Até já voltámos. Uau! Viram, isto realmente, o time traveling neste episódio está excelente. Nós estamos a rir porque isto é sempre awkward estar a gravar e depois inserir coisas que já gravámos anteriormente. Mas para vocês é uma experiência de sonho. Claramente. E nós só queremos proporcionar o melhor, não é? Claramente já se está a notar como é que vai ser a vibe deste episódio. Mas vamos começar pelo Chico. Pelo meu? Queres que fale da minha... Acho que é mais positivo, não é? Acabamos em bom. Fogo, até parece. Então, Leite Derramado de Chico Buarque. Nós seguimos a vida de um dos Eulálios de Assunção. E digo um dos, porque aparentemente toda a geração naquela família... Nem a geração, todos... Todo macho. E, olha, é mesmo isso. Todo o macho da família Assunção é dado o nome Eulálio. E agora tu perguntas, então e o que é que acontece às meninas, às fêmeas Pois com certeza que os família ouvintes querem Assunção? saber. Portanto, só houve, em toda a descendência, só houve uma filha, uma mulher descendente dos Assunção, exatamente. E estão certos, o nome foi Eulália. Pumba. E Pronto. bem, porque também É o quê? se corre bem, a equipa vencedora não mexe. Ora bem. E segue. Ora bem. O livro acompanha as reflexões de Eulálio Mor, o principal, enquanto ele está hospitalizado, já com bastante idade, cerca de... Eu penso que foi no 100º Ele ano. estava lá nos píncaros. É. Da idade. E do que eu entendi, ele estava já meio à beira da morte. Pronto, já não estava lá. Através das suas memórias fragmentadas, dispersas e baralhadas, a quem ele debita tanto a uma enfermeira que está de olho na bifana, Está amical. e bem como à sua filha, conseguimos mergulhar na história da sua família e no Brasil ao longo do século XX. Nós conseguimos também ter uma noção do estado de evolução do Brasil, nomeadamente a zona de Copacabana, e conseguimos acompanhar também a prosperidade e também a consequente decadência desta família carioca. Confesso que me lembrava sempre que lia Copacabana, era Copacabana. Pronto. Não nos peçam para cantar mais. Mano, está a dar tudo que ela vai para o Ídolos. Ou morangos com açúcar Amazon Prime. Então não. Acompanhamos assim a relação que Eulálio tem com os pais e mais tarde com filha, neto, bisneto e acho que chegou a ser teta-neto. Teta? Teta não vem da teta. Não, é teta. É teta. Não é? É tetra. Epá, olha, o tetravô... PTBR era teta. Pois por causa dos acordes é capaz de cair o R. Tá lá. Mas pronto, como já devem ter percebido, o homem viveu até muito tarde, até muito tempo, então ele teve muita descendência para se confundir. O Eulálio principal foi criado num seio familiar que, apesar de super privilegiado, rico e elitista, era super disfuncional, na minha opinião. O Eulálio pai andava sempre nas meninas e inclusive ele levava o Eulálio filho também para o acompanhar desde muito cedo. E foi assim que ele foi à vida dele. Pois claro que foi. E trago aqui até uma citação que está mesmo spot on. Palavra por palavra, que é: aos 17 anos, segundo ele, já estava mais do que na hora de conhecer a neve. Mas o que é isso, meu pai? É neve, ora bolas?
Com a mini espátula... Era disto que eu falava. Com a mini espátula, separou o pó branquíssimo em 4 linhas. Depois me passou o canudo de prata. Tanto é verdade que, em seguida, ele mandou subir as putas. Ora bem. Pronto. E é isto que temos. E pronto. E olha... Deixa eu ir. Notava-se uma grande distinção entre classes e raça, principalmente. Os empregados eram sempre tratados como pessoal de segunda mão, pá, sem nunca serem muito referidos ou serem, pá, bem, tipo, que se lixe. O Balbino que o diga, que era o filho de um escravo ainda, de raça negra, em que o rapaz, o Balbino, só queria dar a bunda ao Eulálio, e isto também está literal no livro. Mas como era classe baixa ainda por cima, negro, passou. Não deu. Não abriu não deu a bunda. E pronto, e nota-se bastante essa distinção em certos comentários, principalmente da geração a mãe, pai e ainda o Eulálio principal, nota-se essa diferença. Para mim, o grande foco deste livro foi, sem dúvida, a Matilde. A Matilde foi o grande amor da vida de Eulálio. Conheceram-se quando eram jovens numa igreja e ao conhecerem-se lá, mal eles falaram, o Eulálio vai tipo a correr disparado para casa porque a Matilde encheu o rapaz cheio de fogo e o rapaz teve com isso a sacudir. Não. Pronto, é o que é. Teve que ir apagar, não é? Os bombeiros calham a todos. Eulálio e Matilde casam-se contra a vontade da mãe de Eulálio, por Matilde ser também a mais escura das irmãs e vir de uma família que era do partido da oposição que o pai liderava. Pronto. Casaram-se e depois tiveram uma filha que foi então a Maria Eulália. Ora bem. Ao longo do livro vamos percebendo que a relação deles teve muitas voltas e reviravoltas, mas claramente o Eulálio era completamente obcecado por ela. Era ali muito amor, muita paixão, muita tesão. Pá, é mesmo, tipo, não há outra palavra. Queria soltar a franga para cima da Matilde. E depois, de repente, a Matilde simplesmente sai da vida do Eulálio e por razões que me passaram completamente ao lado. Tipo, a certa altura eu achava uma coisa e depois era outra e depois afinal não era e ele próprio achava... Olha, é uma confusão. Eu cheguei ao fim do livro e não percebi o que é que se passou com a Matilde. Pronto. Mas isto deixou o Eulálio super desgostoso, com uma dor imensurável e ele fechou-se muito, principalmente no início, nos primeiros tempos. Isso obviamente afetou a relação que ele teve com a filha. Que não foi a melhor. Para mim, a relação que ele teve com a filha foi nojenta. Para mim, a personagem que eu mais odiei foi a filha dele, a Maria Eulália, porque ela claramente cresce uma pessoa super perturbada e problemática, que tende a fazer super más decisões na vida e ter relacionamentos de curta duração com pessoas, tanto homens e mulheres, manipuladores, violentos, que a deixam na penumbra, que roubam, e a enganam. E ela continua sempre no mesmo ciclo vicioso e acaba por tirar toda a riqueza que o pai tinha. Ou seja, o Eulálio e a família começaram num chalé em Copacabana com empregados e acabou num bairro social, num apartamento com a filha. Foi tipo... Isto tudo pelas más decisões da filha e ela ia vendendo tudo sem lhe dizer nada. Pronto. Detestei essa relação. Depois houve imensos Eulálios para a frente, mas eu também me perdi completamente nessas histórias. Tipo, havia tantos Eulálios que eu já nem sabia a quantas andava. Agora mais no estilo narrativo do Leite Derramado, achei muito complexo e experimental. Os pensamentos e memórias do Eulálio muitas vezes não eram fluidos, havia transições muito... sem nexo. Sim. Muitas vezes repetidas e fora de ordem. Às tantas eu pensava que me tinha enganado a abrir o livro porque estava literalmente a ler palavra por palavra algo que já tinha lido. Sim. E outras vezes eu estava a ler na boa, fazia tipo, o assunto mudava 180 graus e como se nada fosse. E eu ficava tipo, ok, está bem, vamos por aí então. Certo. Pronto. Ainda assim, lá está, confesso no início estranhei bastante, meio que para o fim já estava meio entranhado, mas foi muito difícil para mim, tipo, relacionar-me tão bem com a história por estar tão perdida. Certo. Não ajudou a ser PTBR, porque ainda por cima
acho que era muito característico, era um dialeto carioca, ainda por cima do século passado, com expressões muito, muito diferentes, e isso para mim ainda me dificultou mais. Mas ainda assim consegui, tipo, ok que estava tudo all over the place, mas ainda assim conseguia fazer... Conseguiste arranjar um fio condutor. Mínimo, mas sim. Certo. E conseguia pelo menos visualizar um pouquinho. Dou sim um props para o Chico Buarque por conseguir captar tão bem o estado mental do fim de uma vida. Sim. Pronto, uma pessoa quando está assim mais idosa claramente não tem o mesmo fio condutor que tinha com o tico e com o teco lá no sítio certo. Ora bem. Pronto, eu trago aqui uma pequena rubrica, muito pequena, que eu vou só ler uma quote que eu fiquei tipo... André está a fazer aquela cara de... Mas a minha babá vou pedir para papai não mandar embora porque dá pena. A negona nunca vai gostar de outra criança como gosta de mim. Nem vai deixar outro menino fazer festinhas naquelas suas tetas gordas como me deixa a mim. Gri. Pronto, isto resume muito bem o estilo de livro que é. Posto isto, não me consegui relacionar com os personagens, não adorei a história. Dou esse props ao Chico Buarque por conseguir ter executado bem a parte da memória, mas overall achei que tinha demasiada badalhoquice gratuita e demasiado explícita para o meu gosto, e dou um 2 em 5 estrelas. Meu Deus, meu coração partiu. Drop the mic. Olha, fiquei surpreendida com o 2. Achei que ias dar tipo um 3. Não, é demasiado badalhoquice gratuita para mim. Então, da perspectiva de quem sugeriu esta obra de arte, assim, eu adoro Chico Buarque, principalmente a sua escrita. Eu já li o Leite Derramado, já li o Irmão Alemão e li o Nossa Gente. Exato. Eu acho que o Chico Buarque, bom, quem conhece também o trabalho a nível musical dele, entende que é uma pessoa que sabe lidar com palavras, sabe escrever, sabe comunicar, e portanto eu acho que isso é uma grande mais-valia na escrita dele. O facto de ser PTBR a mim não me incomoda de todo, e acho que no caso dele, como é uma escrita, apesar neste caso estar a retratar um tempo passado, tu notas que é uma escrita polida, é uma escrita desenvolvida, eloquente, apesar de haver dialeto, haver esse contraste de época, mas eu acho que ele faz isso muitíssimo bem. Para mim, o ponto principal deste livro é a forma como tu disseste, como ele retrata uma cabeça de fim de vida. Eu já não me recordo, porque já li este livro há algum tempo, mas eu tenho ideia que o Eulálio tinha Alzheimer ou demência. Não sei se era mesmo Alzheimer, mas pelo menos um quê de demência ele tinha. Tanto também que... com 100 anos, quem é que não tinha? Eu já tenho, com 27 não haveria de ter com 100. Olha. Com certeza, mas o que eu acho é que esse discurso disperso, essa falta de fluidez na história, o passar tempo para trás, tempo para a frente, acho que tem muito a ver com essa questão não só da demência, mas também com o facto de, como ele já não reconhece bem quem é a enfermeira, quem é a filha, no fundo ele acaba muito por, lá está, no alto da sua demência, da sua falta de noção daquilo que é a realidade, acaba por projetar na enfermeira a mulher, projetar na filha a mulher, ou na enfermeira a filha, e portanto, essa troca, como tu dizes, é difícil de agarrar, mas acho que é um retrato muito fiel daquilo que será o pensamento de alguém nessa altura. Sim, e isso foi a coisa que eu mais gostei neste livro. Foi muito bem executado. Mas todo o resto foi... Acho que um ponto também muito positivo do livro, e que tu falaste, foi o facto de a Matilde ser um ponto central da vida dele, e apesar das más escolhas dele e do ambiente em que ele foi criado, lá está, no meio das putas e vinho verde e drogas do pai... ele tinha sempre, ele voltava sempre a ela. Sim. E até depois dela ter saído da vida dele, ele continuava a vê-la em todo o lado. E acho que isso é bonito a nível de personagem que cresceu num ambiente tão dispar nesse sentido. E eu já não me recordo bem, mas eu acho que o pai dele também não tratava muito bem a mãe dele.
Eu tenho ideia disso. Nem arrefece. Acho que não era tipo violento, mas também era tipo não... aquele estás aí e existes. Pronto. Exatamente. E eu acho que pelo menos o facto de ele conseguir olhar para uma mulher e ver nela algo mais do que uma objetificação de alguém que está ao lado dele, acho também é um ponto bastante positivo. E outra coisa que acho também interessante é isso que tu referiste da filha dele, que ao fim e ao cabo acaba por voltar ao ciclo anterior, ou seja... Constantemente. Tu tens ali a evolução do Eulálio, como ele quando depois descobre a Matilde se torna uma melhor pessoa e tenta se calhar tomar melhores decisões em prol de, apesar de nem sempre suceder, e depois tens a filha dele que volta ao ciclo que era se calhar o início da família dele e que de repente está a deitar tudo abaixo. A Maria foi nojenta. Porque não é? Porque não, porque sim, pronto. Um bocadinho sem, nem era nambeira e então ela acaba por andar só a divagar e a tentar. Eu acho que ela não tinha mal fundo, eu acho é que ela é daquelas pessoas que entra num vórtex e depois sair desse vórtex é muito complicado. Sim. E acaba por levar tudo um bocadinho ao declínio. Sim, acho que foi tipo, lá está, ela entrou ali numa espiral de cocó. De parvoíce. Sim, e tudo o filho que ela depois teve, o que aconteceu ao filho e ao neto e tudo mais, foi uma espiral que acabou por afetar sempre. Sim. E algo que também nunca teve bem consolidado, que foi, ela não cresceu com mãe e cresceu sempre na sombra dos mexericos, relacionado com o desaparecimento da mãe. Sim. Eu percebo isso. Tipo, eu percebo. Eu só não gostei dela. Eu percebo. Eu acho que é um bocadinho como, sei lá, os filhos de pais que são violentos e que fazem violência doméstica e depois acabam por retomar isso ou projetar isso no seu futuro. Tipo... Obviamente não é muito comparável, mas é nessa ótica de ela não teve uma presença materna, se calhar ia ouvindo aqui e ali, se calhar também sabia a história de família e portanto acabou por... envolver-se mais nisso, percebes? Eu estou a perceber. Mas pronto, fiquei um bocadinho aqui sentida do meu coração com as duas estrelas. É o que há. Pronto, e bem. É o que... Então, o leite. Acho que derramámos o leite e agora vamos limpar com o meu livro. Pronto, então, o The House in the Cerulean Sea, basicamente acompanhamos a história do Linus Barker, que... Baker, yeah, agora de repente... falhei. Mas basicamente ele é um funcionário de um governo de um país que nós não sabemos qual é, de um sítio que não sabemos qual é, num horizonte temporal que também não sabemos qual é, e ele trabalha para este departamento do governo, digamos assim, que está encarregue de verificar os orfanatos, que eles chamam orfanatos, mas na verdade são quase como instituições para crianças que têm algum tipo de poder mágico ou algum tipo de, sei lá, habilidade ou fisionomia de figura tipo mitológica do universo mais tipo, ficção científica, pronto. Sim. E no fundo o trabalho dele é ir visitar esses orfanatos, como eles chamam, e ver se os miúdos são bem tratados, se está-se a fazer o melhor por eles. Existe todo um livro de regulamentações e regulamentos, na verdade, que eles devem e têm que seguir de forma a cumprir todo, as normas e a forma como devem lidar com este tipo de criaturas, e criaturas aqui não é no mau sentido, é mesmo porque são quase criaturas mitológicas e mágicas. Sim. E também, segundo essas regras, depois ele redige relatórios, informa como é que é o estado daquele orfanato e liberta lá para o departamento dele, para o Extremely Upper Management, que é mesmo assim que é designado, no fundo, o grupo de pessoas que gera esse departamento, tomar uma decisão se deve manter o orfanato ou não deve. E em paralelo com isto, no fundo, esta sociedade, que novamente, como eu disse, nós não temos muita informação sobre ela, rege-se um bocadinho quase como no tempo da PIDE, em que há pessoas que denunciam estas crianças e estas criaturas que fogem da normalidade do ser humano, e portanto todas as criaturas que são identificadas como estando à parte da norma têm que ser registadas e entrar no fundo para este sistema e serem designadas para um orfanato específico. Sim. Até que um dia o Linus, que é daqueles trabalhadores que é tipo, coitado, ele vive ali na rotina, não sai daquelas normas, está ali focado naquilo, é uma pessoa muito sozinha. É muito correta. Sim. Tipo, muito. Sim, correta. é by the book, faz tudo by the book.
No fundo, ele acaba por ser designado para uma missão extra top secret, em que ele vai para um orfanato específico sobre o qual este departamento lhe dá pouca informação, mas a única coisa que ele sabe é que estas crianças são efetivamente ainda mais diferentes daquilo que é o diferente das crianças que ele está habituado a ver. E este orfanato fica num sítio muito recôndito, perto de um mar que tem um tom de azul, daí o da House and Cerulean Sea. E basicamente ele vai para lá um mês fazer os seus reportes, conviver com estas crianças e com o dono do orfanato e também com uma criatura mitológica que acaba por ser a dona da ilha, digamos assim. Pronto, não vou dar assim muito mais, mas o que é que eu achei do livro? Eu vou começar pelos pontos negativos para depois terminar numa nota mais positiva. Tá bem. Então, para o meu gosto e para aquilo que eu estou habituada a ler, eu achei... Que é 0. Olha, agora estava a dizer que eu não leio nada. Não lês... Deste estilo, magia. certo. Não lês Mas eu nem vou nem vou começar por aí, mas basicamente o que eu ia referir ao início é o facto de ser um tom demasiado infantil e demasiado fofo. Tipo, ok, percebo, sim. Eu senti que as vibes davam um bocadinho vibe de história infantil, quase fábula, que a nomenclatura do próprio departamento das coisas era tudo um bocadinho meio caricaturado. E portanto isso acabou por não me trazer muita seriedade à história em si. E depois também o facto de não haver drama nenhum. Tipo, este livro é mesmo muito fofinho. Tipo, é super fofinho. O drama que existe é logo, tipo, tu lês um bocadinho de drama e a seguir já estás a levar com uma dose de fofura, uma almofada de penas de fofas na cara. Sim. Para te abraçar. Sim. Pronto. Sim. E isso eu confesso-te, tipo, fez-me um bocadinho de comichão, que eu sou uma pessoa que gosta do drama, gosta do terror. Sim, mas tipo, pronto. Eu percebo, mas aquilo é tipo para limpar o palato. Eu sei. Em que tu sabes que não há nada que pode correr mal. Mas ao fim de um tempo enjoa. Pá, não é? Não, eu não achei. Eu gostei. Tive uma experiência um bocado diferente. Eu gostei. Eu sou mais tolerável que tu para essas coisas. Mas eu ainda não falei da magia. Sim, mas eu não estou a falar da magia. Estou a falar da fofura. Sim, da fofura. Pronto. Mas obviamente que eu não estava a contar que alguma coisa corresse mal naquele livro, mas ainda assim às vezes é fixe teres esse sentimento que sabes que nada vai correr mal, mas não estás a ler aquelas rom-coms de... Não, certo, eu acho que não entrou por aí, mas lá está, para mim entrou no campo do... Pronto. Estou aqui, criancinha. E depois lá está, aquilo também tem muita criança, não é? Portanto, toma esse tom mais infantil. Pronto. Lá está, é um negativo médio. Pelo menos para o meu gosto não é um ponto demasiado positivo. Sim, pronto. Sim. Depois, apesar de a magia não ser de todo excessiva, eu acho que houve momentos em que, e por não ser excessiva, tu estavas a ler e de repente havia, sei lá, uma descrição super extensa do físico de uma criatura e do que é que ela conseguia fazer e não conseguia fazer, ou estava um momento super banal e de repente, agora vou pôr aqui as mãos na terra e faço crescer árvores e flores. Pronto, lá está, novamente, eu tenho uma tolerância muito pequenina a isso. E portanto, ainda por cima, porque uma coisa é tu teres uma introdução de magia muitíssimo subtil e portanto quase não te incomoda porque é subtil demais. Não, mas aquilo era claramente magia. Pronto, all over outra the place. coisa é, agora está tudo muito bem, tu já nem te lembras que aquilo são criaturas mágicas e de repente, olha, bota aqui um caldeirão de poção. Mas eu acho que isso é normal, que é tipo... Tu já estás tão envolvido na história e estás a seguir o plot, mas eles têm que relembrar certo. Que aquele plot está baseado em criaturas mágicas. Certo. Portanto, também tem que haver essa magia. Mas acho que podia ter sido mais equilibrado. Ou seja, podia ter sido uma coisa mais transversal ao longo do livro todo, no sentido em que lá está. Eu pelo menos estava a ler, havia momentos que é tipo, ok, estou aqui com o Linus, meu bro, está tudo muito bem, eles estão a jantar e não sei o quê, de repente, acordei com o pesadelo e agora está a cama a levantar, não sei. Imagina, acho que era um bocadinho abrupta a passagem. Eu percebo, mas por outro lado, tu também tinhas crianças que eram muito mais... Era muito mais visível a magia, tipo, até pela fisionomia. Exatamente, pela fisionomia. E outras que nem tanto. Então, eu acho que também para equilibrar um bocado isso e não destoar umas e dar ênfase a outras, eles também... O autor teve que... Estou a falar no plural, não sei porquê. O autor teve que
também dar ênfase, acho que não tinham tanta semelhança, tanta aparência física mágica, mostraram de outras maneiras. Pronto, e acho que foi por Mas aí. lá está, eu entendo, acho que é puramente novamente uma questão de gosto. Acho que para melhorar este ponto, aquela questão que eu falei no início, de haver mais contexto do porquê daquela sociedade ser assim, de como é que se descobriram estas criaturas ou como é que elas começaram a aparecer, ou do contexto em que estás, acho que podia amenizar este ponto. Por último, ainda dos teus pontos menos positivos, apesar do livro e do próprio conteúdo ser relativamente leve, ou seja, o livro não é denso, os próprios conteúdos, como já disse, são muito fofinhos e portanto não há muita densidade, o livro custou muito mais a ler do que eu achava. Não sei, mas fiquei com aquele feeling de estou a ler e está num bom ritmo. E sei lá, quando olhava para a percentagem do Kobo, é tipo, li 1% de um capítulo. Não sei, pareceu-me demorar mais tempo do que eu acho que era suposto demorar. Pronto. Ok, já está. Agora, para os meus pontos positivos. Então, o Linus para mim foi a minha personagem favorita do livro. Ok. Percebo. Acho que ele sim faz uma transição muito interessante. Apesar das crianças, obviamente, também serem... Como é que eu ia dizer? Terem a sua magia. Olha aqui a André a fazer panos. Não, acho que apesar delas estarem sempre numa constante descoberta delas próprias, do que é que elas podem ou não podem fazer com os poderes que têm, de como é que se podem integrar numa sociedade, acho que o próprio Linus também está a aprender isso durante o livro inteiro. Nós, como eu disse ao início, ele é uma personagem muito fechada, muito by the book, muito com medo de sair da rotina. Ele é muito só, ele vive sozinho, não tem companheira, já não tem família também. E acho que ele quase que floresce ao longo do livro e acaba por se tornar uma criança adulta. Isso eu achei muito bonito e achei muito interessante o facto dele perceber que quando deixa de fazer as coisas por aquilo que é a norma, por aquilo que é a regra, e quando se liberta e se deixa levar um bocadinho e permitir-se a explorar novas coisas na vida dele, isso lhe pode trazer bastante felicidade. E uma das coisas que eu achei mais bonitas foi o facto de cada vez que ele se permitia ter um momento ele praticamente tipo, olhava para ele e dizia: que sou eu? Tipo, eu posso fazer isto? Tipo, sim. É-me permitido, e acho que isso acho que nem foi ele um ponto próprio muito se positivo. Conheceu ao longo dessa transformação. Sim, e no fundo é uma dicotomia com que ele está a lidar sempre, que mas espera, eu tenho tipo um livro de normas para seguir e tenho esta minha tarefa à qual eu fui designada e não posso fugir dela, mas ao mesmo tempo eu também me estou a descobrir enquanto pessoa e quero libertar-me desta minha prisão. E isso eu gostei bastante no livro. Outra das minhas personagens favoritas foi a Ellen, que no fundo é uma das pessoas que vive na vila a que pertence à ilha onde eles moram. E que é uma personagem que também transita bastante rápido e que nos revela aquele lado de nós podemos estar errados durante muito tempo, mas também nunca é tarde para... Exatamente, nunca é tarde para aprender, e podemos também libertar-nos daquilo que conhecíamos e tentar abrir os horizontes para perceber o outro lado e entender como é que vidas diferentes da nossa funcionam. E podemos também ser o motor de mudança, que ela foi muito motor de mudança. É verdade. E isso eu achei que foi bastante interessante. Sim, porque uma coisa que eu não referi é que estes habitantes desta ilha, também na ótica daquilo que é o contexto que já dissemos ao início, não compreendem estes seres, acham que eles... É um perigo, acham que é um perigo. Exatamente, não se querem envolver não se querem misturar. Acham e portanto que são perigosos e que vão fazer mal. Sim, e ela é um motor de mudança nesse sentido, e acho que também foi uma ótima personagem. Pronto, outro ponto positivo é obviamente a mensagem, muito sobre a individualidade de cada um, como é que nos podemos afirmar enquanto indivíduos, que não somos uma única coisa, temos várias facetas e que não nos devem enfiar dentro de caixas só porque somos isto nesta altura, porque nós também somos outra coisa noutra altura qualquer, e que devemos ser muito permeáveis e tolerantes à diferença, e esta diversidade, que é o último ponto que eu tenho, é obviamente o ponto mais preeminente no livro, e que também a sexualidade entrou nesta diversidade. E achei muito interessante a forma como... Porque o próprio autor também é... homossexual. Exatamente. E ele fez questão das histórias também transmitir
e ter esta inclusão. Exatamente, essa inclusividade toda. E isso foi uma coisa que, quando entrou, fiquei assim, isto foi se calhar tirado aqui um bocadinho. Ainda para mais quando é um livro tão parecido, tão a roçar o infantil. Tipo, exato. E tu se calhar não esperas que toque aí. Exato, não. Pelo menos eu não cresci com livros assim. Sim. Né? Sim. Tu também não. E foi fixe. Se jovens. Sim, nós estamos habituados à história da Disney, que é sempre o príncipe que vai salvar a princesa. Pronto. E pronto. Os clássicos já sabemos. E se os jovens lerem aquilo e já ser normal para eles, é ótimo. Sim. E pronto, portanto, eu no fim dei um. É assim, eu estou entre o 3 e o 3.5. Portanto, sinto que este livro é um 3.25. Ah, não, vai ser um 3.5. Pronto, lá está. Eu acho que se estes pontos negativos fossem mais ténues, ele era facilmente um 4. Mas como não são, pronto. Ok. E estamos. É verdade, estamos. De episódio, falta-nos aqui o nosso momento de finalização. Mary kill. Eu já disse tantas asneiras neste podcast sim, que eu acho na verdade que podemos mesmo dizer um fudezito. Espera aí que eu perdi aqui as minhas notas. A Andréia perdeu, mas vai sacar do astrolábio como boa navegadora. Que ela eu nem vou endereçar esse... Sim, eu faço piadas antigas também. Ora bem, a nossa rubrica do Mary Fuck Kill, como já sabem, vou dar 3 opções aqui à Cláudia e ela vai escolher qual é que quer casar, qual é que quer hundir e qual é que quer matar. Ora bem. Trago aqui então Eulálio, o principal. O Eulálio Mora. Ok, certo. Tenho o Arthur Parnassus, o diretor do orfanato, sim, que eu não falei dele, mas é o director in charge. É, o Sr. Maiolas. Sim. O Arthur é o Episox nesta história. Ele está sempre com meias de fora todas coloridas e é o Sr. Maiolas. É fun times. Pronto. O Eulálio principal, Arthur Parnassus e finalmente então o Linus Baker. Achei que ias pôr uma das crianças. Isso era estranho. Eu pensei nisso, mas depois... Não, isso é estranho. Pá, tendo em conta que algumas crianças tinham tipo 230 anos. Nunca se sabe. Ora bem, então o Eulálio, o Arthur e o Linus. Olha, eu casava com o Linus. Ele é fofinho. É um bom moço, é fofinho. E eu sinto que ele precisa de ter alguém na vida dele que o acompanhe durante muito tempo. Que seja ali um dá e leva de amizade e de amor. Não, dá e leva no sentido de ser uma troca comercial. De amizade e de amor. Certo, Sr. Linus Baker para casar? Pois. Ok. Pois, obviamente, vou ter que hundir o Arthur. Porque até... Imagina hundir o Arthur só de meias. Dá atração. Deixava a piuga e depois, pronto. E ele... Tipo... Eu sinto que ele é meio misterioso. Não é? Ele dá assim uma vibe de... quero conhecer mais sobre esta pessoa. E acho que isso ajuda no momento da execução do ato. Ok. E pronto, vou matar o Eulálio, coitadinho. Também ele já estava velho. Já tinha 100 anos. Podemos também... Ele já estava praticamente morto. É verdade. Olha, isso também teria sido um Mary Fuck Kill interessante. Tipo... Do quê? Que Eulálio é que tu... Pois, entre os Eulálios todos. Não, o Eulálio durante as fases de vida dele. Olha, também era giro. Mas esse também era fácil. Mas aí era, casava com o da Matilde. Matavas o de 100 anos. Pois, e um dia o novito. Deixa estar. E tu seguias a minha... Não. Uau, então. Não médio, tipo, eu matava o Eulálio, sem dúvida. Pronto, estamos bem. Mas eu estou muito indecisa. Eu não sei, eu estou muito indecisa porque, por um lado, eu também gostava de casar muito com o Arthur Parnassus, porque acho que ele dava um spice durante a vida comunhal. Certo. Mas também não quero hundir o Linus Baker. Pois é que eu estou a sentir, tu ias hundê-lo. Podemos dizer-me foder, também já me está a irritar este hundir. Mas depois também há ali uma coisa mais para ele, porque na verdade ele é que precisa ali de um abanão. E depois tu ficavas, pronto, já fiz o meu trabalhinho e não tenho nada em troca. Também não sei se ele seria muito bom na cama. Mas poderia ser só uma vez e o outro ao menos. Que ele é meio enconadito.
Também, na verdade, ele nem joga no nosso campeonato, portanto também não é eu bom. vou manter a minha posição. Está bem. Matar o Eulálio, casar com o Arthur. E, olha, vai foder com o Linus. Pronto, também pode estar assim um bocadinho bêbada, a pessoa nem se lembra bem. Isto vai com tudo. E pronto. É isto. Acho que foi uma boa dissertação aqui sobre os temas. Podem usar isto para os trabalhos de casa de português ou uma merda assim. Nós, quando idealizámos este podcast, dissemos: os nossos episódios não vão passar da meia hora. Está bem. Famous last word. Atirem a primeira pedra. Bem, malta. Mas pronto, é isto. Aguardem até ao próximo. Exato, aguardem. Vamos trazer que é um conteúdo mais leve. É, sim. Vai ser mais rápido, mais leve, mais divertido. A gente ri-se muito. Curto, mas grosso. É isso. E beijinhos. Continuem a apoiar-nos e a seguir-nos nas redes, no nosso Goodreads, está tudo na descrição do podcast. E beijinhos. Tchau. Tchau.